Regime de caixa e regime de competência. Você sabe quais são as diferenças? Vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo. Olá, executores! Compreender alguns aspectos da contabilidade pode parecer mais difícil do que parece. Por isso é comum diversos empresários deixarem de lado, mesmo com fácil acesso à informação, porque a gestão empresarial tem alguns pontos um pouco confusos, como é o caso da análise de registro de lançamentos de entrada e saída, além da aplicabilidade de cada uma das regras relacionadas a elas. Um dos grandes exemplos está na definição de dois tópicos, regime de caixa e regime de competência. Além deles serem dois métodos bastante utilizados no dia a dia de qualquer negócio, ambos acabam sendo confundidos pela semelhança do título. Mas eles não são iguais, eles são complementares. Cada um oferece uma parte da solução. Para você saber diferenciar e manejar de forma correta e eficaz esses dois, é preciso estudar o mínimo sobre cada um desses temas. Aqui, então, você vai encontrar as informações que você precisa de regime de caixa e de competência para você nunca mais confundir isso. Seja para o bem da sua empresa ou até mesmo durante uma conversa simples com o contador. Então, o que é um regime de competência e para que ele serve? A partir da contabilidade da sua empresa, o regime de competência ele é estabelecido todos os dias, pois uma das principais regras é que ele seja registrado na data em que o evento ocorreu. Cada movimentação de entrada e saída da empresa é um fato, observada pelos responsáveis, e significa que existe um fato gerador. Como a contabilidade utiliza o regime de competência para avaliar tudo que entra e sai da empresa, é a partir dele que as informações são retiradas, como todas as receitas, despesas, custos e investimentos. Cada detalhe é indicado dentro do seu fato gerador, o que significa o seguinte: algo entrou ou saiu dos registros financeiros é um fato gerado. Portanto, ao invés de indicar informações nos registros a partir das datas de pagamento e não de compras, o regime de competência se torna preciso não só para os profissionais que o efetivaram, como também para toda a empresa. Vamos para um exemplo. Quando o material de escritório é comprado, automaticamente há um fato gerador, ou seja, a ação é registrada no regime de competência no dia em que ela foi feita, mesmo que esse material seja pago ou recebido um outro dia depois. Então, o que é um regime de caixa e para que ele serve? Em contraponto, o regime de caixa ele parte do seguinte princípio: enquanto o regime de competência registra cada etapa de entradas e saídas projetadas e realizadas, aqui existe um outro ponto de vista. O regime de caixa ele considera apenas os documentos de recebimento ou pagamento. Então, se a gente usar o mesmo exemplo anterior, se o material de escritório foi comprado no dia 1º e pago no dia 5 e recebido no dia 9, o regime de caixa vai registrar os dias 5 e 9. O fator essencial é olhar para dentro do mês vigente, cujos registros são acompanhados também, observando investimentos, receitas, despesas e custos. Outro exemplo interessante sobre regime de caixa é a sua construção pragmática. O setor de contabilidade ele vai precisar ter um registro preciso dessa etapa, porque os valores que entram e saem são controlados muitas vezes a partir de aspectos mais abstratos. Se uma empresa compra uma remessa de matéria-prima, mas a data de pagamento vai ser acertada em 3 vezes, uma única compra vai ser registrada nesse período estendido, além da data do recebimento. Então, quais são as diferenças na prática e como que elas vão influenciar na sua empresa? Ainda que sejam complementares, é recomendável atentar à concepção de cada tipo de regime. Para que isso aconteça, o objetivo da análise da empresa merece a sua atenção. No caso do regime de competência, se o objetivo da empresa for medir resultados relacionados a vendas, despesas e até mesmo depreciação, essa ferramenta vai ser ideal e ela vai ser aliada ao demonstrativo de resultado, que é o DRE. Por sua vez, o regime de caixa ele é responsável pelos demonstrativos financeiros, apontando todas as entradas e saídas em tempo real, ao invés de só projetar, o que resulta num demonstrativo de fluxo de caixa, que é o DFC. A partir de então, a gente consegue exemplificar. O fornecedor ficou de receber um pagamento mensal da sua empresa dentro de um acordo que foi feito para que isso ocorresse em 6 vezes. Porém, devido aos problemas consequentes à pandemia do Covid-19, você conseguiu liquidar a dívida nos últimos 2 meses. A partir do regime de competência, a projeção incluiria a saída dos valores uma vez por mês, porque esse foi o acordo estabelecido. Porém, no regime de caixa, ele apontaria a saída de valor somente nos 2 últimos meses, porque foi isso que aconteceu de fato. Qual das duas opções está correta? As duas. É possível se confundir? Não. Cada tipo de regime tem especificidades.
as quais se formam a partir de um propósito contábil e financeiro. Por isso, as diferenças entre ambos são fortes o suficiente para que, na prática, não possam ser confundidos. O exemplo mais prático dessa questão é o fato de o DRE e de o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, serem complementares no dia a dia da empresa. No DRE existem as projeções de vendas com divisão entre lucros e outros aspectos contábeis, porém no DFC traz o panorama sobre pagamentos errados ou não recebidos, além de possibilitar avaliar as margens de lucro e outros aspectos também. Portanto, tanto o regime de competência quanto o regime de caixa, eles são essenciais para a empresa e eles funcionam bem no dia a dia, mas é necessário saber diferenciar para compreender seus respectivos princípios e, em consequência, ter um melhor e um maior controle sobre o seu negócio. Se você ainda não conhece o nosso site, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar materiais gratuitos que vão te ajudar na organização financeira e na gestão do seu negócio. Se você precisar de uma equipe especializada, procure por um dos executores da SMR e tenha um atendimento personalizado para melhorar os parâmetros da sua empresa. Até o próximo vídeo!